Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Esse vídeo de hoje traz um assunto muito importante para você que está atuando, trabalhando na administração pública, principalmente você que é servidor, você que é assessor jurídico e que atua na área de licitações. É porque eu vou trazer um assunto hoje ligado exatamente à nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021. E o questionamento que eu coloquei no título do vídeo de hoje é o seguinte: como aplicar a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, aos municípios com até 20 mil habitantes. Existe alguma diferença em relação aos outros municípios considerados maiores? O legislador, ao editar ou ao criar esta lei federal 14.133 de 2021, deu um tratamento diferenciado a esses municípios considerados menores? Por quê? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Muito bem. Essa Lei 14.133 de 2021, chamada também da Nova Lei de Licitações, nós sabemos que ela entrou em vigor em 1º de abril de 2021, tá certo? E, paralelamente a ela, também continuou vigorando a Lei 8.666 de 1993, porque criou-se um período de transição entre uma lei e outra, que o legislador concedeu um prazo de 2 anos para que fosse feita uma adaptação na nova lei. Então, nesse período de 2 anos, de 1º de abril de 2021 a 1º de abril de 2023, no ano seguinte, o próximo ano nosso, estão vigorando as duas leis. Então, a pessoa que vai fazer uma licitação de um determinado objeto a ser contratado, pode optar por uma ou por outra lei da licitação, fazer sobre as regras de uma ou de outra. Não pode mesclar as duas e aplicar as duas ao mesmo tempo num objeto só. Isso não pode. Mas eu posso escolher tanto a lei velha, a 866 de 93, como a 14.133 e fazer o meu processo licitatório. Isso até 1º de abril de 2023. Por quê? Porque a partir daí, a partir de 1º de abril do ano que vem, somente vai vigorar a lei nova, a 14.133 de 21, ficando revogada definitivamente a lei 8.663 de 1993. Lei 8.663 de 1993. A partir daí temos novas regras. Presume-se que nesse espaço de 2 anos todos os municípios já se adaptaram para colocar em prática a nova lei. Alguns até já colocaram em prática, já testaram essa lei, principalmente nas contratações diretas em relação aos valores, né, que levam em conta os valores que eu posso contratar, que houve um acréscimo muito grande que melhorou muito para os municípios, para as câmaras municipais. Muito bem. E para os municípios com até 20 mil habitantes, esta é a questão, a pergunta que eu fiz. Existe algum tratamento diferenciado? O legislador se preocupou com isso? Por que que ele fez, então, uma diferença entre os municípios que têm mais de 20 mil habitantes e os que têm até 20 mil habitantes? Exatamente porque os municípios com menos de 20 mil habitantes foram considerados pelo legislador como municípios menores, municípios que não têm estruturas adequadas para implantarem de imediato a Lei 14.133 de 2021, que vai exigir, nós vamos falar sobre isso em outros vídeos, a colocação de mais pessoas, mais servidores para atuarem na licitação, para que possam assim cumprir a lei nova, que tem uma série de exigências e com o corpo que vocês têm hoje, normalmente nesses municípios menores, com menos de 20 mil habitantes, você não consegue executar a lei
e pode correr risco aí de ser penalizados. Muito bem, vamos falar um pouquinho desses municípios para a gente entender aí estatisticamente falando como que é, quantos municípios nós temos, como que funciona isso no nosso país. Nós sabemos que nós temos no Brasil 5.570 municípios espalhados por este Brasil afora em 5 regiões, né? Nós temos o Nordeste, onde estão concentrados 32,21% desses municípios brasileiros. Nós temos no Sudeste 29,95% destes municípios brasileiros, desse total. No Sul, 21,39% dos municípios, no Centro-Oeste, 8,37% desses municípios e, por fim, no Norte, 8,08% desses municípios. Assim é a distribuição dos municípios neste Brasil enorme que é o nosso, não é isso? Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na estimativa realizada, a última realizada, em 1º de julho de 2021, dos 26 estados brasileiros que nós temos, Minas Gerais, onde eu estou, Carmo do Rio Claro, é o estado que tem mais municípios no Brasil. Em Minas Gerais nós temos 853 municípios, tá certo? Sendo que Roraima é o município é o estado que tem menos município, somente 15 municípios. Então estou destacando para de curiosidade para vocês, nos estados brasileiros, os 26 estados, nós temos então Minas Gerais, que aparece no rol aí com um número maior de municípios, que são 853. E Roraima, que é o menor, que é o estado que tem o menor número de municípios, são 15 municípios. Ainda de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse levantamento feito em 1º de julho de 2021, e aqui eu chamo a atenção de vocês, porque está sendo feito um censo aí no Brasil inteiro para atualização destes dados. Mas eu entendo que nós temos, para aplicação da Lei 14.133 de 2021, porque o resultado desse atual censo vai sair por esses dias, nós devemos aplicar esse resultado apurado pelo IBGE de 1º de julho de 2021. Por quê? Porque quando foi publicada a lei em 1º de abril de 2021, foi esse o resultado que nós tínhamos no momento, não é isso? Então nós temos que aproveitar esse censo de 2021 para fazermos adequação na nossa lei, e não esse atual. Porque pode acontecer que determinados municípios nesse censo atual passe de 20 mil e teria que cumprir a nova lei de forma diferente. E eu entendo que não, que ele tem que considerar, na data que foi publicada a lei, qual que era a sua situação. Então eu entendo que deve ser dessa forma. Muito bem. Dos 5.570 municípios, de acordo com o IBGE, existentes no Brasil, 3.770 municípios têm menos de 20 mil habitantes, o que corresponde a quase 70%, ou exatamente a 67,68% dos municípios. Então vejam vocês que a grande parte dos municípios brasileiros são considerados, de acordo com a lei de licitações, municípios menores. Por quê? Porque tem menos de 20 mil habitantes, né? E fazendo ainda essa comparação de maior e menor, nós podemos dizer que o município de São Paulo, não é isso? É aquele município brasileiro com o maior número de habitantes, que tem hoje 12.396.372 habitantes. Eu digo hoje não, de acordo com o censo de 1º de julho de 2021, que são as informações recentes do IBGE que nós temos, tá certo? Então o maior município é o de São Paulo, e o menor município brasileiro com menos habitantes está localizado aqui em Minas Gerais, que é o município que nós chamamos de Serra da Saudade, tá? Um pequeno município que tem somente 771 habitantes, tá certo? E vou dizer para vocês, eu tenho certeza que esse município com 771 habitantes,
guardadas as devidas proporções, tem uma estrutura que deve funcionar da forma de outros municípios maiores, né? Com as secretarias, contabilidade, setor de infraestrutura, de secretaria de saúde, educação, enfim, todo esse aparato que nós temos em municípios médios ou maiores, tem igualzinho num município como esse da Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 771 municípios. Então, a pergunta que eu digo é o seguinte: qual foi o tratamento diferenciado que se deu, que o legislador deu nesta nova lei de licitações, a esses 3.770 municípios que têm menos de 20 mil habitantes? Aí nós temos que ver os artigos da lei que tratam deste assunto, e é o que eu vou ler para vocês agora, para que vocês fiquem atentos a isso. Houve, assim, um privilégio, um benefício, uma tolerância maior para o cumprimento de imediato desta lei para esses municípios. É exatamente o que está previsto no artigo 176 dessa nova lei federal 14.133, de 1º de abril de 2021. Diz o artigo, ou prevê o artigo 176, o seguinte: os municípios com até 20 mil habitantes terão prazo de 6 anos contados da publicação desta lei para cumprimento de quê? Vou mostrar para vocês agora. Ou seja, estendeu-se um prazo maior aqui a esses municípios para se adequar à lei em determinados pontos. Não quer dizer que eles não têm que cumprir a lei, mas alguns pontos da lei foi esticado esse prazo, foi estendido esse prazo para esses municípios cumprir. Então, se a lei foi publicada em 1º de abril de 21, e se eu tenho o meu município, que tem menos de 20 mil habitantes, 6 anos de prazo para cumprir determinados requisitos ou exigências da lei, eu tenho até 1º de abril de 2027. Não quer dizer com isso que, se eu quiser, por exemplo, já de imediato, fazer como os outros municípios maiores e já me adequar à lei, eu posso. Isso aqui é uma faculdade que o legislador deixou para esses municípios considerados menores. Então diz assim, ó, os municípios com até 20 mil habitantes terão um prazo de 6 anos, contado da data da publicação desta lei, para cumprimento de, inciso 1, dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no artigo 8º dessa lei. 2, da obrigatoriedade de realização da licitação da forma eletrônica, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 17 desta lei. Esse inciso 1, que fala do artigo 7º e 8º, eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre ele. Esse inciso 2 está dizendo da obrigatoriedade da realização da licitação sob a forma eletrônica. A regra agora é que todas as licitações sejam processadas de forma eletrônica, assim como vem sendo feito já no judiciário. A ideia é que se acabe com esses papéis, com esses processos, que fique tudo computadorizado, de forma eletrônica, para facilitar a agilidade desses trabalhos. Mas para esses municípios menores, com menos de 20 mil habitantes, ainda pode ser usada a forma presencial. Tá? Será que é vantagem? Eu acho que o eletrônico é melhor. Mas se eu quiser fazer presencial, eu vou ter que justificar, eu posso fazer. Agora, com uma condição: todas as sessões licitatórias devem ser filmadas e gravadas. E este áudio, esse vídeo, tem que ficar à disposição no processo licitatório, para os fins de qualquer questionamento, de defesa de um processo licitatório, coisas assim. Então eu tenho que filmar a sessão presencial, gravar e deixar dentro do processo para consulta, tá certo? Também ficou dispensado aqui aos municípios menores as regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Diz o parágrafo único do artigo 176 que, enquanto não adotarem o Portal Nacional de Contratações, chamados PNCP, foi criado agora, que é um sítio eletrônico federal, que vai servir para todos os entes da federação, para consulta, para publicação de editais, de contratos, de minutas, etc., nesse portal, onde você vai conseguir fazer pesquisa de preços, enfim, vai facilitar a vida de muita gente. Ele já está em funcionamento,
Mas enquanto não for adotado por esses municípios de 20 mil habitantes que podem ficar dispensados de adoção desse portal nacional de contratações públicas por enquanto, ele deverá, ou esses municípios deverão, publicar em diário oficial as informações que esta lei exige, que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial do município, admitida a publicação, inclusive, por extrato. Inciso 2, disponibilizar, aí é obrigatório, para eu não usar o portal, eu tenho que disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedadas a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou cópia de documento que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. Muito bem, então vou falar agora do inciso 1 desse artigo 176, que dispensa os municípios de 20 mil habitantes do cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º desta lei. O artigo 7º da Lei 14.133 de 2021 diz o seguinte: caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade ou a quem as normas de organização administrativa indicarem promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei e que preencham os seguintes requisitos. Isto é exigência, mas os municípios menores não precisam cumprir isso aí no prazo de ainda de 6 anos. Qual que é a primeira exigência? Que esses agentes públicos que forem escolhidos para trabalhar na licitação sejam preferencialmente efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Se eu estou dispensado por ter menos de 20 mil habitantes, eu não preciso utilizar dos meus empregados ou do meu servidor efetivo, posso utilizar dos meus comissionados ou até mesmo dos contratados, porque a lei não proíbe. Se eu estou dispensado do efetivo e eu posso ter no meu setor tanto comissionado como contratado, eu posso aqui utilizar-se dos dois. Eu fico dispensado também da exigência que esses agentes públicos tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional, emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. Aqui eu chamo a atenção, você está dispensado, mas é importante que você coloque na licitação pessoas com experiência. Pode até não ter o certificado profissional emitido por uma escola de governo, como por exemplo o Tribunal de Contas, mas tem que ter um curso, participar de algum congresso, algum treinamento para poder trabalhar na licitação, porque senão poderão ser comprometidos seus trabalhos. O inciso 3 desse artigo 176 também diz o seguinte, 176, não, do artigo 7º, né, da lei, também diz o seguinte, que pode ser dispensado os agentes, porque aqui proíbe-se o nepotismo, né? Nesse caso de menos de 20 mil habitantes, eu estou liberado. Então, o inciso 3 fala o seguinte, que os agentes públicos para os municípios maiores, eles não podem ser parentes de cônjuge ou companheiro de licitantes contratados, né, habituais na licitação, ou seja, eu não posso trabalhar na licitação onde tem pessoas que são parentes meus, cônjuges, companheiros, que tenham relação lá no departamento, seja como fornecedor, participante de licitação, etc. Esse vínculo de parentesco é colateral por afinidade até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Então eu estou dispensado desses 3 requisitos que eu acabei de dizer para vocês, se o meu município for menor ou tiver menos de 20 mil habitantes. Também estou dispensado do que prevê o caput do artigo 8º, que está assim redigido. O artigo 8º diz assim, a licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre os servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração. Então eu posso aqui, voltando ao que eu acabei de dizer, utilizar de servidores contratados ou servidores comissionados, para que eles tomem decisões, acompanhem o trâmite das licitações, que eles deem impulso ao processo licitatório e executem quaisquer outras tarefas necessárias
ao bom andamento do certame até a homologação. Então, são estas as diferenciações que foram feitas pelo legislador para beneficiar um pouco esses municípios menores, para dar-lhes condições de se adaptarem à nova lei. Todas as outras regras da Lei 14.133 devem ser aplicadas e obedecidas por todos os municípios, por todos os 570 municípios brasileiros. Com essas exceções, que existe uma tolerância até 1º de abril de 2027, todas as outras são de cumprimento obrigatório. Então eu quero chamar a atenção de você, prefeito municipal, você que é o secretário de administração, você que é o presidente da comissão de licitação, você que trabalha como assessor jurídico na licitação, nós já estamos no final do ano de 2022 e só temos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, para que nós possamos nos adaptar à nova lei. E para isso, vários decretos regulamentares devem ser feitos pelo município, porque a lei deu autonomia ao ente municipal de regulamentar muita coisa da lei. Então eu chamo a atenção de vocês que já está na hora, para você que ainda não fez os seus decretos regulamentares, que façam, que procuram saber os pontos que você precisa definir, para que você possa chegar em 1º de abril já em condições de executar a nova lei. Você já criou aí o cargo de agente de contratação, você já definiu a forma que vai ser feito, se vai ser através de cargo, se você vai criar uma função gratificada, se você vai colocar o servidor comissionado, porque o seu município tem menos de 20 mil habitantes. Preste atenção nesses detalhes, coloque o seu município em dia, coloque a sua Câmara Municipal da mesma forma, a lei também se aplica à Câmara, dentro das novas regras, para que você não seja pego de surpresa, para que você não receba multa do Tribunal de Contas por descumprimento desta norma. E vamos aguardar o desfecho na execução desta lei, vamos aguardar aí o posicionamento do Ministério Público em determinadas situações que o município adotou, para que nós possamos entrar na linha de forma correta e seguir na forma que a lei prevê. Então eu encerro aqui esse vídeo de hoje, que eu tratei desse assunto para vocês, do tratamento diferenciado da nova lei de licitação aos municípios menores considerados pelo legislador, que são aqueles que têm menos de 20 mil habitantes. Agradeço você que me acompanhou até agora, peço a você que está chegando agora, inscreva-se no canal, vai na telinha, no sininho aí, aperte, deixe o seu ok, leve esse vídeo para outros colegas para que nós possamos crescer a cada dia mais. Daqui para frente eu quero me dedicar mais sobre essa lei de licitação, trazendo alguns tópicos diferentes para vocês, para que possa enriquecer ainda mais o seu conhecimento, que com certeza já conhece a lei, já que você lida nessa área. Então eu espero vocês no próximo vídeo, onde eu trarei outros assuntos. Até lá, se Deus quiser.